Falando de natureza, olha que parece que estou no campo, no interior, mas não, estou em plena capital. Hoje eu vou falar dos óleos, da minha missão, óleos essenciais, da farmácia divina, olha que lindo. Aqui Deus deixou amor, cura, equilíbrio e harmonia para o ser, tanto no lado vibracional, emocional e no corpo. Eu vou falar hoje de 2 óleos, mais de um. Olha as galinhas aqui, parece que eu estou no interior, mas não é o vizinho do lado que tem uns franguinhos aqui. Vou falar deste óleo aqui, Balance, como ele vai nos ajudar, é maravilhoso. Esse aqui tem propriedades de cura para o corpo, para a área mental, para o lado vibracional, de muita harmonia e para nos purificar daquela coisa chamada ego negativo, que é tão prejudicial na vida de toda pessoa. Nós vamos entender através dessa palestra que eu vou fazer do vídeo o que significa isso. Então, ó, este óleo aqui vai nos ajudar, o Balance. Eu também uso o de limão e Petit Grain, mas eu vou falar do Balance, Petit Grain e de limão, que ajuda muito a alcalinizar a água corporal. Mas eu vou falar do Balance hoje e mostrando sempre a farmácia divina. Esta é a minha missão, né? Os óleos essenciais é o futuro, é a natureza nos ajudando, aquilo que nos entende melhor que o remédio químico, que é cheio de petrolatos e substâncias químicas e nocivas para o corpo. Cura uma doença, mas faz outra. E os óleos não. Então, eu vou falar um pouco desse óleo Balance, das suas propriedades e como ele faz a gente cuidar dessa coisa do ego negativo que nós temos que tirar da nossa vida. Esse que é o problema que nós temos, é todo o problema, a questão é o ego negativo. Então eu vou falar como que a gente vai fazer isso, eu vou ler essa palestra, tudo que ele causa e como que nós estamos aí interagindo com ele e como que esse óleo, ó, a gente vai usando, ele vai mexer nessa questão emocional, vibracional do nosso ser, do nosso corpo. Não tem como fugir disso, nós estamos aí nessas coisas. Então eu vou ler um pouco aqui das propriedades dele e os sintomas que ele cura. Essa é a farmácia divina e esse óleo é um blender, né? É um blender Balance do frankincense, do óleo com frankincense, beto azul e o tamaceno azul, mas tem outras propriedades também, vou falar só um pouco assim as propriedades. Então nós vamos ver as propriedades físicas, né? E anti-inflamatório, ele é um anti-inflamatório, esse aqui, né? Esse olhinho aqui, Balance, ele é um potentíssimo anti-inflamatório, antisséptico, citofilático e vivifica a célula, tonificando e estimulador das células e das funções bioenergéticas, percebe? Ele é molecular, ele vai lá dentro da nossa célula trabalhar. E das funções bioenergéticas, é um antidepressivo, neuroprotetor, protetor dos nossos neurônios, como a gente precisa de fortalecimento e proteção aqui. E o pH dele ajuda a regular as hemácias do sangue, né? E é tudo que tem a ver com o nosso sangue oxigenar e contribui com os sintomas de convulsões, epilepsias, tudo pelo lado da mente, manter a saúde mental, a força, a tonificar os nossos neurônios, toda a nossa condição mental. E ajuda nas convulsões, epilepsia, mal de Parkinson, Alzheimer, autismo, apoio como alcalinizante, desodorante, rejuvenescedor, dá para fazer os cosméticos e acrescentar as gotinhas. Porque este óleo é puríssimo, é óleo puro, 100%. Aqui ó, tem 5 ml, mas é puríssimo. É desodorante, rejuvenescedor, calmante, anti-inflamatório, contribui no sistema imunoestimulante e quadros autoimunes, aquelas doenças autoimunes, né? Propriedades emocionais, equilibrador e calmante. Auxilia em casos de hiperatividade, inquietude e agitação mental. Quando a gente está pensando demais, quando a pessoa está estressada, com raiva, com ira, essa coisa toda, a ira, a raiva, que derrama veneno no nosso corpo. Nós sabemos, uma pessoa com raiva irada, ela está derramando gotas de veneno. A sorte dela que são gotas, porque se fosse mais, ela morria na hora. Nós sabemos disso, né? Quem estuda sabe essas coisas. Ele é muito importante com propriedades vibracionais, que induz ao estado meditativo, a olhar para si mesmo, né? Para os nossos templos sagrados e para dentro de nós, nos conectar com o presente, combatendo a procrastinação, que é uma coisa tão ruim. E os nossos 3 estados emocionais, né? Os nossos 3 estados, material, emocional e vibracional. Quando nós começamos a usar esta farmácia maravilhosa, nós estamos tratando de tudo isso. Ó que lindo, ó que lindo. Amarelo, a cor da energia, fortificante.
Isso aqui, ó, é alegria, é tanta coisa. Quando a gente começa a trabalhar com isso, gente, o futuro é isso. O futuro para o próximo século e outro, nós estamos começando um trabalho. Tudo começa por algum lugar. Nesse século começou e vai para os outros. E um dia nós só usaremos isso. É tão maravilhoso. Só quem usa sabe. Eu sempre fui dessas coisas naturais. Então, ele trabalha esses 3 estados da matéria, que é o corpo, né, biológico, o lado emocional, equilibrar, e o vibração, da vibração. Nós não temos como fugir disso. Nós estamos cercados pela vibração, pelo estado vibracional. Ou nós estamos com depressão, chateados, triste, infeliz, vibracional, bem para baixo, autoestima danificada, ou estamos em vibração alta, que é tudo bom, né? Então, ele ajuda para subir esse estado vibracional emocional e elevar a nossa vibração e deixar de procrastinar as coisas, né? Assumir a responsabilidade, fazer o que tem que ser feito, né? Pela nossa vida e o propósito da nossa vida, em vez de responsabilizar alguém por nossas vitórias, é nós que temos que fazer as coisas. Ou derrotas, né? A gente não podemos, esse óleo ele nos abre para isso. Quando a gente começa a usar, a gente começa a ver essas coisas, a gente não consegue fugir disso. A gente para de procrastinar. Então, ele faz nos ver as nossas vitórias, lutar por elas e por nossas derrotas, ver, né? Quantas pessoas que dizem, estou aqui por causa de fulano, está mal a coisa, né? Não é verdade, nos faz ver e enxergar a nossa mentira, que nós estamos mentindo, colocando a responsabilidade pelos nossos problemas, nossas causas, nossa derrota nas outras pessoas. Ele faz corrigir o nosso caminho, nos liberando do ego negativo. A coisa mais que pega na nossa vida é o ego negativo. E a palestra toda quase vai ser sobre o ego negativo, que eu vou falar a partir de agora. E este óleo vai nos liberar, vai nos fazer enxergar isso e vai aos poucos, né? Assim que eu começo a usar esse e outros, né? Usando a farmácia básica, eu vou ser liberada dessa coisa. Do ego negativo, que é o problema da nossa vida. E vamos ver o que é esse ego negativo, né? Que é composto pelos venenos da mente, como o desejo, a raiva, a culpa, o apego, a ambição. Gente, nós vamos entender, não é proibido nem pecado ser ambicioso, um pouco tem que ter para ter ação, mas é o exagero, nós vamos ver depois, o ego negativo e o positivo. Nós temos que ter vontade, desejo, desejar as coisas, mas o ego negativo, ele é apegado nessas coisas, ele é capaz de tudo, não é isso que nós temos que entender. Não vamos confundir, eu vou explicando no decorrer do vídeo. Então, o ego negativo ele vai nos liberando de tudo, que ele é composto pelos venenos da mente, como eu falei, no desejo, a raiva, a culpa, o apego, a ambição, a inveja, o orgulho, o medo, né? O medo é de vibração muito baixa, acho que 20. A vergonha também, nós temos que elevar. O medo, a preocupação, o ódio de si mesmo, aquelas pessoas que dizem eu me odeio porque não me amo, né? Não entende o seu valor, o amor que Deus sente por nós, o quanto é precioso neste planeta. E precisamos aprender a lidar com esses inimigos internos. Tudo isso é coisa interna do nosso ser e nós devemos identificá-los dentro de nós. E quando nós começamos a usar um óleo essencial, a missão da natureza é nos conectar com o nosso ser interno, né? E descobrir as nossas dores e os nossos problemas. Quando começamos a usar isso, nós abrimos para isso. É muito poderoso. Um óleo tem muito poder. Mas não tiramos Deus da ação. Isso é Deus. Foi Deus quem fez. Percebe? Não estou dizendo que isso é fora de Deus. Isso é uma propriedade que estamos descobrindo por inteligência que Deus nos dá. É de evolução, porque é isso que será o futuro para os próximos séculos. Isso é Deus. É Deus na natureza, a inteligência divina que está nos conectando e nos fazendo ver o poder que a natureza tem e a missão da natureza para com o ser humano. Vou explicar tudo o que é esse ego negativo, né? E esses olhos vão nos ajudar a corrigir esse ego, né? Veja que coisa interessante, nós vamos nos abrir para isso. Ele é uma espécie assim que vai fazer a gente parar de ver a mentira que nós estamos contando para nós mesmos. E nós vamos permitir e devemos permitir, né? Não devemos deixar que esse ego dirija a nossa vida como um diretor de um filme e no sentido da dualidade da ignorância. Eu vou explicar, né, tudo isso. Vou explicar a desintoxicação que o óleo faz.
Existe devido à nossa identificação errada com o ego negativo, que nos impede de ver a nossa verdadeira natureza. É por causa do ego, quer dizer, ele tem o poder sobre nós e porque nós nos identificamos com ele. E o mundo é um reflexo da nossa mente. Através da mente, você cria a felicidade ou a infelicidade, não é mesmo? Você aqui pensa e entende o que você pode ter escolhas para ser mais feliz através da nossa mente tranquila, pacífica e positiva. E foco e reflexão e identifica os momentos em que você está atolado no ego. Quando nós começamos a usar essa farmácia divina, vamos mexer com a nossa coisa da nossa essência, aquilo que é interno, né? Do nosso estado emocional, vibracional. É tão maravilhoso que não é perfume com fixador, gente, isso aqui é molecular. Isso aqui é algo assim que ele mexe tão profundo na nossa molécula, na nossa célula, nos nossos estados emocionais, vibracionais, é poderoso. É o trabalho da natureza, a missão que a natureza tem para o ser humano para nos ajudar em todos os nossos estados. Vamos ver aqui. Então, isso nos leva à reflexão, né? Nós estamos atolados no ego e nas preocupações, e no medo e na depressão. Meio mundo está na depressão, nós sabemos. E ao identificar o que você está vivendo e na tranquilidade do ego positivo, nós vamos ir do negativo para o positivo e na felicidade do ser interior. E como o óleo essencial vai me ajudar e vai nos dar abertura, nos apoiar, né? Para ver e aceitar e vai nos curar. E vai nos dar a cura e suas propriedades materiais agem na matéria e na nossa água corporal, né? No nosso lado emocional e fortalecimento e equilíbrio vibracional, porque o óleo também é vibração boa, vibracional. Todo óleo é vibração positiva e muito alta. E confiança, alegria, elevação da vibração. Quando nós começamos a usar o óleo, né, a gente fica alegre. Tem óleos aqui para o bom humor, para a alegria. Esse aqui, ó, ele trata desse estado vibracional e do estado, né, tem aquelas características que eu falei lá no começo. Ele assim é muito bom. É um óleo com muitas propriedades. E como funciona o ego? Vamos ver, né? O que é esse ego e como que esse óleo vai nos ajudar depois, porque ele vai agir, vai fazer a gente enxergar a verdade, a mentira que contamos para nós. O ego é regido, inflexível, gosta de tudo definido, categorizado e não aceita mudança, percebe? E os olhos vão fazer grande mudança, vão nos dar abertura para a mudança. Esta é a nova medicina que mexe profundamente em todos os estados emocionais e sem causar danos. Então, o ego categorizado e não aceita mudança, mas a vida está sempre mudando, não é verdade? E de modo definido, o ego gosta de controlar os acontecimentos, as coisas, as pessoas, e assim cria conflitos, ansiedade, frustrações, decepções. E para dissolver esta insegurança e ansiedade, devemos purificar o ego impróprio, né? E o ego em ego próprio, percebe? Nós temos que purificar o ego negativo para o ego próprio positivo. E diminuir o orgulho, a arrogância e desenvolver a humildade em vez do egocentrismo. E sentir compaixão, caridade em vez de maldade. E desenvolver a bondade em vez da inveja, sentir feliz com a felicidade e o sucesso dos outros. O ego próprio é confiante e tem bom humor e se adapta à mudança, percebe o ego positivo? É flexível, corajoso, positivo, determinado, esse se esforça para melhorar a cada dia mais em todos os sentidos. O ego negativo não admite seus erros, percebe? Se nós estamos aí, aquela pessoa que não admite seus erros, ela não quer nem ver, não quer ver. Então, isso cria orgulho e impede a pessoa de aprender para a nossa evolução espiritual. É importante ver os erros para não repeti-los.
e nós tornarmos fortes e sábios. E quem tem a resistência em mudar a si mesmo é infeliz e triste. E quem vive no ego impróprio culpa o destino e a vida. É quando aquelas pessoas que é culpa de fulano, é culpa disso, é culpa daquilo. Não é assim, gente. E culpa os outros pela sua infelicidade. Precisamos entender que tudo acontece porque tem que acontecer. E não é fatalismo. E não há injustiça na vida. Há razões kármicas específicas para estarmos juntos. Por um dia, por uma hora ou pela vida inteira. As nossas questões com as pessoas que estão à nossa volta. Não entramos na vida do outro por acaso. Muitas coisas em nossas vidas acontecem porque em nossas vidas acontece, quer gostemos ou não, elas já têm o seu lugar no mapa. Temos que ter aceitação e desenvolver as virtudes para diminuir os problemas e as dores através de nosso dever. O ego identifica-se com memórias do corpo afetando negativamente. Se não entende a lei da causa e efeito, deveria desistir dos seus erros do passado, admitir, aprender com os erros e se tornar mais sábio, humilde. Humildade é o segredo de sábio, né? Há muitas formas de escapismos que a pessoa pode pensar que nada nesse mundo é interessante. Tem muitas pessoas que são negativas, a gente ouve aquela conversa. Né, de se viver e se volta para o álcool, para as drogas e como forma de escapar, né, dessa coisa, desse nada. Então, sim, sem uma entrega interna ao ser interior, é isso que o óleo é. O óleo é do interior da planta, é a alma da planta, e ele nos leva a nos interiorizar, porque é de uma natureza interna que vai falar com a nossa natureza interna, nos abre para a nossa natureza interna. Para descobrir essa fonte divina dentro de nós. Somente iremos tirar os espinhos e as dificuldades em nossa vida, e se não entendemos o motivo de estarmos na Terra e nem a importância do desenvolvimento, de desenvolver as boas qualidades do ser, né? As boas qualidades divinas que estão esperando para serem desenvolvidas ao longo de nossa existência terrena. E se desejamos atingir um estado elevado e nos tornar plenamente livres, precisamos abandonar esse ego negativo. E os olhos vão nos ajudar muito aí, porque é a natureza divina deles falando para a nossa natureza divina. Esta é a missão da natureza, ajudar o ser humano para evoluir para o estado espiritual de cima. E ao mesmo tempo nós puxamos esse reino para cima, é um ajudando o outro. Então, quando permitir diminuir esse ego impróprio, o resultante final que nos tornamos livres de tudo que nos leva para baixo, porque é para cima que nós queremos ir, e conseguimos manifestar nossa verdadeira grandeza e nos conectar com a nossa essência. Gente, essência de essência, estou falando de essência de óleos essenciais, estou conectando com a nossa essência divina, que também somos essência interior. Essência divina, é maravilhoso. Percebe a ligação que tem óleos essenciais trabalhando com a nossa essência divina. Então, percebe nós conectar com a nossa essência divina? Olha só agora a metáfora subliminar, né, dos mistérios, de se conectar com nossa essência divina, nossa verdade, a natureza que são os óleos essenciais. São a natureza, essa essência divina de vida, divina da natureza. E assim como nós também, essências, que são os óleos essenciais do reino da natureza, e eles que vão nos ajudar para conectar com nossas essências divinas. Porque é algo parecido, o corpo entende isso. Mas quando não existe remédio para curar o estado vibracionais. O remédio vai desequilibrar o vibracional. Porque os olhos têm esse poder, por isso são a alma, a essência do reino da natureza. E vai ajudar o ser humano no trabalho do reino. E os olhos são sempre o reino. Olha assim, esse trabalho dos olhos é lindo porque sempre é o reino de cima que puxa o reino de baixo para cima. E é o reino de baixo que ajuda o reino de cima. Percebe?
Nós, para subir, precisamos da natureza em todos os sentidos, de nutrição, alimentação, a água, o ar que respiramos, tudo eles nos... Isso aqui, ele é poderoso porque age no emocional. Isso aqui não é alimento. Isso age nas emoções e na coisa de cura e no estado vibracional. Mas o reino tem a sua parte de alimentação, que é a nutrição que nos dá, né? Mas um óleo não é nutrição. Ele trabalha a parte emocional, vibracional. Então percebe que lindo, o reino de cima puxa o reino de baixo para cima. E nós precisamos deles para subir e eles precisam de nós também para subir, percebe? Então eu estou falando que coisa linda, a conexão que há aí, né? Então o ego não pode ser eliminado, mas pode ser purificado. E as práticas espirituais e as meditações, amor, reverência a Deus. E a dualidade nos liberando desse ego, né? Da dualidade desse ego. O reino da natureza nos ajuda como missão tanto na parte de nutrição do corpo como na parte emocional e vibracional. Os óleos essenciais nos dão equilíbrio emocional e vibracional e de cura para o corpo e para nos elevar à vibração. E tudo é essência. A essência de tudo é uma parte mais importante e poderosa do ser em tudo que os olhos fazem. Podem fazer, né? Então, a essência do humor é essencial. O ser interior existe numa gargalhada e espontânea e manifestando naturalmente o ser interior. Do ser interior que se manifesta com alegria, contentamento e permanece alegre e agradecido. E assim aproxima-se do ser interior, naturalmente, né? Vou voltar aqui para o começo. Eu queria falar mais disso. Olha o que isso faz. Isso nos dá abertura, fortalecimento e nos faz interiorizar, faz ver a nossa verdade, a mentira que estamos contando por aí. Que o problema que temos é dos outros, é problema nosso. É nós que temos que nos melhorar. Isso aqui vai nos ajudar. Isso aqui é amor de Deus na natureza, é cura que Deus deixou para o ser humano. Muitos olhos vamos colocar na mão e fazer isso. Respirar e vai para o nosso sistema límbico e vai nos ajudar lá. Já vai lá, logo no nosso cérebro, né? Este é muito poderoso, este óleo. Eu vou ler de novo as propriedades que ele tem e como que ele trabalha em nós. E olha o que eu falei sobre o ego aí, negativo. Ele vai ajudar a banir esse ego. Mas nós não vamos ficar sem ego, porque é preciso ter ego para crescer na vida e para fazer as coisas. Tem que ter movimento do ego, mas o ego positivo, não esse ego negativo. Vamos falar de novo as propriedades e como ele vai nos ajudar. As propriedades desse óleo física, ele é um potentíssimo anti-inflamatório, antisséptico, citofilático, que vivifica, purifica as células, tonificando, estimulando as funções bioenergéticas, né, da biologia, da energia. Um antidepressivo, meio mundo está mergulhado e precisa curar essa depressão. Ele é neuroprotetor dos neurônios, do nosso pH, da nossa água corporal, do nosso sangue, ajuda a regular as hemácias, né, que é as hemácias do sangue. É tudo que tem a ver com o nosso sangue, oxigenar o nosso sangue, e o sangue precisa de boa oxigenação. Ele contribui com os sintomas de convulsões. Todas as pessoas têm muitos problemas de convulsões, epilepsias, mal de Parkinson, Alzheimer. O Alzheimer é uma epidemia que a pessoa chega a uma certa idade e começa a esquecer tudo, percebe? Isso vai fortalecer o nosso sistema neuroprotetor, o nosso neurônio, para evitar essas doenças. Então, contribui com esse sintoma, né, de Alzheimer, Parkinson, altivo, apoio como alcalinizante do sangue e desodorante rejuvenescedor interno da nossa pele, mas começa interno, dos nossos órgãos, tudo interno, na parte celular, na biologia interna, na água corporal, no sangue. É desodorante, calmante, anti-inflamatório, contribui no sistema imunoestimulante, né?
e quadros autoimunes, aquelas doenças autoimunes que as pessoas têm muitas, psoríase, aquelas de intestino também e outras, e propriedades emocionais equilibradoras, ajuda muito na emoção, no equilíbrio emocional. É calmante, auxilia em casos de hiperatividade, sabe? A pessoa está ali, ai, como eu estou preocupada, não consigo parar de pensar, aquele pensamento, aquela confusão mental. Ele nos ajuda aí nessa hiperatividade, a acalmar isso e nos dar quietude. E agitação mental, ira e raiva, a pessoa que está com raiva, com ira, existem pessoas que vivem na vida o tempo todo por esses sentimentos, essas emoções de raiva e ira. Raiva de todo mundo, ira, irado, estressado, raiva de si mesmo, né? E é muito importante as propriedades vibracionais, essas são as tão importantes. Induz ao estado meditativo olhar para si mesmo, nós temos que olhar para nós, para as nossas coisas, nos conectar com nossos templos, nos conectar com o presente, com nossos três estados, matéria, emocional, vibracional, e elevar essa vibração aí. Um óleo pode nos dar isso, mas a farmácia toda tem essas propriedades. Quando eu falo as propriedades básicas de um óleo, quer dizer que um óleo pode ter 200. Quando tu começa a usar isso, tu está tratando coisas que tu nem sabe. Eu, quando veio isso daqui, eu usei todos eles. No sexto, eu tive um baque, assim. A minha coluna, num certo nó da coluna, né, daqueles encaixezinhos, começou a bater e latejar, mas não era dor. Era uma coisa que estava assim, ó, me liberou. Foi tão bom o sentimento que eu senti, emocionou e eu chorei. Percebe? Porque a nossa coluna guarda as nossas memórias até de outras vidas. E como foi muito forte, eu usei 6 horas de vez, usei um, fui usando. E no sexto foi isso assim que limpou. Abriu assim, eu senti assim aquilo, eu chorei muito na hora e eu senti que latejou por alguns minutos a minha coluna, num ponto da minha coluna, abaixo aqui. Não sei dizer qual ponto que foi, mas eu senti assim como um martelinho batendo, mas não era dor, era liberação. Isso vai fazer isso com o nosso estado emocional, alguma coisa que a gente tem guardada lá dentro. Ele trata tudo isso. Isso é a farmácia básica que todo ser humano devia ter na sua casa, para curar os seus estados, tanto no corpo como espírito e emocional. É tão poderoso isso. Isso é o futuro. É da nova energia da Terra e já chegou. Isso é Deus nos ajudando e a tecnologia, a evolução. O planeta está evoluindo. Apesar de tanta coisa ruim, estamos caminhando para coisas boas, para o futuro. E vai ser melhor. Pensa quando a gente poder usar só isso e não intoxicar e não usar 3, 4 remédios e causar outra doença. Nós vamos usar só isso sem efeito colateral. E nos curar e trazer estado harmonioso e equilibrado para si. E ainda assim, isto aqui tem, ó, é um negócio também, para quem se interessar, é negócio. E eu vou deixar o site aí, o meu site, para quem se interessar, entra lá. Ou conversa comigo sobre isso. Mas a primeira coisa que a gente vê aqui é cura para nós, quando nós compramos essa farmácia divina. É maravilhoso, eu carrego ela comigo, ou pode carregar 1 ou 2 óleos, mas eu sou tão encantada que eu carrego a farmácia inteira. Mas eu não uso ela todo dia, percebe? Mas é uma felicidade. Eu sinto um amor de Deus que tem aqui nesta natureza, porque é molecular, é tão precioso que nós descobrimos através desses óleos. E a marca é do Terra, a melhor marca que tem para mim, porque ela é autorizada pela Anvisa. E muitos óleos podemos ingerir, nem todos, mas sobre protocolo que a própria empresa dá. Quando a gente se inscreve lá, ganha 100 PDFs, né, explicando tudo como usar isso. Então não tem erro. Percebe? Isso aqui é maravilhoso. Quantas pessoas estão sofrendo hoje com depressão, ansiedade, tantas dores no corpo, na alma, estado emocional, que poderia resolver com gotinhas. Com 2 gotinhas por dia, 3 por dia. Custa 49 centavos cada gota, mas quando compra um produto que envenena, uma cápsula que envenena o corpo, custa 3, 6 reais ou até 10 reais uma cápsula de comprimido de farmácia, dos remédios que estão aí. Mas aqui uma gotinha que não tem efeito colateral custa 49 centavos. E é molecular, e entende nosso corpo, vai diretamente lá, tratar com a nossa essência. De essência para essência, óleos essenciais do Terra, que trata nosso estado interno e sabe compreender o corpo. Não é como um remédio químico que entra no nosso corpo e não sabe o que fazer, sai dentro do nosso corpo fazendo um dano danado. Tomamos remédio para curar uma coisa e quando vê temos outro problema porque aquele remédio que tem tantos efeitos colaterais causou.
Eu é que sei que estou na área da saúde e com a minha mãe passei muitos anos nos hospitais e vendo todas aquelas pessoas doentes. Por isso que eu decidi. Depois dessa experiência negativa, eu decidi, para mim pelo menos, eu esqueço, não existe outra coisa, só existe isso. Porque o que eu vi já basta. Tudo essa experiência negativa que eu passei longos anos, eu e minhas irmãs com a minha mãe nos hospitais, tomando 4, 5 remédios, minha mãe tomava e uns 2, 3 para curar todo aquele efeito negativo da medicação. A evolução, nós vamos aos poucos sair daquela farmácia artificial para essa, farmácia natural. A farmácia divina, isso aqui é Deus. Sabedoria divina para o ser humano viver melhor. É amor de Deus para nós. Não pense que isso é outra coisa, é Deus aí. É o seu amor que nos faz ser inteligentes e pegar o melhor. E nos amar, porque isso aqui é amor. Isso é amor, é perfume, é um perfume maravilhoso. É um cheirinho tão bom. Além de tudo, é perfume, né? Deus é generoso e amoroso. Ele nos deu, através de algo tão maravilhoso, perfumado, nos curar e nos ajudar, por amor. Por isso que diz, Deus nos ama mais que uma mãe. Se é para ser viciado de alguma coisa, que seja viciado no que é bom e melhor. O que te ajuda, te eleva, te alegra, te eleva a vibração. Então eu vou parar de falar porque eu sou tão encantada que eu não consigo parar de falar daquilo que eu amo, ó. Isso é para mim, para minha família, para sempre. Até o meu netinho usa isso, só isso. Toda a minha família usa isso. Graças a Deus. Randolilé, machalá, subhanalá. A evolução chegou. Esta é a minha missão, ajudar a Terra com isso. Com o melhor que a natureza tem. Missão para o ser humano. Mas vou dar uma boa tarde a todos e até a próxima. Gente, entendam isso. Isso não é caro, é a melhor coisa que nós podemos dar para tudo. Para nos ajudar no corpo, na alma e no espírito. A natureza sabe como nos ajudar. Uma boa tarde a todos, até a próxima. Eu queria pedir que curtam o canal, esse vídeo vai ser colocado no YouTube. Até esqueci de falar lá no começo, que eu tinha que falar, que eu esqueço. Curtam esse canal, se inscrevam para o canal crescer. E aí no YouTube também, vamos apoiar o que é bom. O povo anda pela internet só no supérfluo. Aqui tem, ó. Aqui tem cura, aqui tem amor, felicidade e paz. Randolilé. Subhanallah, Mashallah, Inshallah. Gratidão, Deus.